Eu quero conversar com vocês hoje sobre redescobrindo o porquê. E essa ideia, eu tive acesso a ela em 2017, quando eu fiz o curso Haggai, em Campinas. E quem desenvolveu a ideia do o que, como e porquê é esse jovem rapaz, o Simon Sinek. E ele trouxe uma ideia incrível no TED Talk de 2009. E também esse ano foi o ano que ele lançou um livro. E é What, How, Why, que é o que, como e porquê. Ao estudar homens como Martin Luther King, Steve Jobs, os irmãos Wright, Walt Disney e também a própria empresa Apple, ele percebeu que esses homens ou essas empresas, elas tinham a mesma forma de se comunicar, a mesma forma de pensar, sempre começando pelo porquê. E aí ele lançou esse livro, não é um livro cristão, mas existem princípios incríveis e eu quero tentar aplicar esses princípios hoje. E ele trouxe essa ideia de comece pelo porquê. Como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agirem. E dentro dessa ideia, eu quero conversar com vocês, não tanto dentro do que e o como, mas sim o porquê discipulamos. E a ideia de qualquer homem, a ideia de qualquer cristão, não quero tratá-los como empresário, até porque nós somos cristãos aqui, e talvez somos cristãos empresários, mas não apenas empresários e cristãos, mas homens e mulheres, que nós precisamos saber o porquê fazemos o que fazemos. E eu gostaria de iniciar com essa pergunta de o porquê você discipula? O porquê devemos discipular? E a ideia desse seminário, desses 2 dias, dessas palestras que nós estamos passando aqui, é tentar não apenas responder e não tentar apenas explicar, mas te trazer uma motivação, uma inspiração. Porque discipular pessoas é inspirar pessoas. Ser um discipulador é você estar inspirando pessoas a seguirem o seu caminho. Aqueles que me antecederam já falaram muito bem isso. O pastor Marcos falou a respeito da vida de Paulo e como esse homem inspirou pessoas, e o discipulado passa por isso. E se eu não tiver um porquê, se eu não saber o porquê eu faço o que eu faço, como eu vou discipular pessoas? Como que as pessoas vão olhar para mim, vão ver o que eu sou, o que eu tenho sido e se empolgar a caminhar no caminho aonde eu estou indo? E essa é a ideia do que, como e porquê do discipulador. 100% dos discipuladores sabem o que eles fazem. 100%. Todos nós sabemos o que fazemos. O que nós fazemos? Discipulamos pessoas. Conversamos com ela, trocamos ideias a respeito do ministério, a respeito da vida cristã, da caminhada cristã. 100% das pessoas fazem o que elas fazem. Boa parte dos discipuladores sabem como fazem. Então, como você discipula? Eu discipulo através de um material, através de uma revista, através de cafés, enfim, como eu faço? A grande questão é que poucos sabem o porquê fazem o que fazem. Geralmente, quando perguntamos para as pessoas o porquê elas estão fazendo o que elas estão fazendo, ou porquê você discipula, a pergunta vai ser o seguinte: olha, eu queria servir tanto na igreja que meu pastor me colocou lá para cuidar meia dúzia de pessoas. Ou outros vão dizer assim: olha, eu discipulo porque é a missão da igreja, eu aprendi lá naquele seminário de igreja discipuladora que é isso que nós devemos fazer. Agora, me responda, essas respostas são inspiradoras? É inspirador eu chegar para uma pessoa e dizer: olha, eu estou discipulando porque o meu pastor mandou, ou porque Jesus mandou, ou porque essa é uma ordem universal, ou porque essa é a ordem de Cristo. Por mais belo que seja, por mais verdade que isso seja, eu não acredito que isso inspire pessoas a ser discipuladas por você, a seguir você e a imitar você. E é por isso que eu quero conversar com vocês essa noite sobre o porquê, redescobrindo o porquê. E aí o pastor Marcos falou muito bem a respeito de Paulo, e aí nós vamos encontrar Paulo em Atos capítulo 8, versículo 3, Saulo dizendo assim, ou melhor, a palavra de Deus em Atos a respeito de Saulo: porém, procurava destruir a igreja, ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os trancavam na prisão. Nós conseguimos ver aqui o que Paulo fazia. O que Paulo fazia? Perseguia a igreja. Procuravam destruir a igreja. Isso é o que Paulo fazia. Como ele fazia o que ele estava fazendo? Ele ia de casa em casa procurar as pessoas e matar os cristãos.
Porém, nesse versículo não está claro o porquê Paulo fazia o porquê ele fazia essas coisas. E aí, nós vamos encontrar em Atos capítulo 9, exatamente, está maior aqui? Tá bom para vocês, né? Melhor. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia, de quê? De matar. Encontramos o porquê de Paulo, ou melhor, o porquê de Saulo. A ânsia de matar, o desejo de perseguir os cristãos era a motivação dele, era o porquê desse cara. E isso, ele acreditava piamente que ele estava certo, correto fazendo o que ele estava fazendo. Ou seja, e estava indo muito bem, sim ou não? Estava indo muito bem, a igreja estava sendo perseguida, os cristãos estavam sendo mortos. Ou seja, nem tudo que está indo bem na nossa vida significa que nós estamos fazendo da maneira certa e a motivação certa. Saulo estava indo muito bem, porém, ele estava com a motivação errada. Graças a Deus aconteceu algo com Saulo, que eu espero que aconteça conosco até o final desse culto. Ele teve um encontro com Cristo. Ele caiu do cavalo, e quando Cristo pergunta, por que me persegues? Ele não consegue responder o porquê, ele só consegue dizer assim, quem é você? Quem é o Senhor? Perceba que essa ânsia, essa motivação de matar, no momento onde ele é questionado pelo próprio Cristo, não consegue responder, ela é vazia, simplesmente ele não consegue falar outra coisa. Quem é o Senhor? Que nessa noite nós venhamos falar, quem é o Senhor que está falando com a gente? Motive o nosso porquê, transforme o nosso porquê. E foi transformado. Eu quero trazer também um exemplo dos discípulos. Se nós formos ler em Marcos capítulo 19, versículo 7, nós vamos encontrar Pedro dizendo assim, deixamos tudo para segui-lo, qual será a nossa recompensa? Preste atenção na motivação de Pedro. Ele estava muito mais preocupado com o que o Evangelho poderia dar para ele, ou melhor, com o que seguir a Cristo poderia dar para ele, do que o que ele estava fazendo para Cristo. E isso não era isolado, não era apenas Pedro que pensava assim. Marcos capítulo 10, versículo 35, você vai ver esses dois discípulos chegando até Jesus e pedindo um favor para ele. Olha, nós queremos sentar ao seu lado. Mateus vai dizer que foi a mãe deles que veio pedir. Eles não estavam buscando o reino de Cristo como Cristo estava pregoando. A motivação dos discípulos durante um bom tempo era porque ser seguidor de Cristo era garantia de milagres, era garantia de comida, era garantia de um show de milagres acontecendo. Enquanto Cristo estava vindo para implantar um reino eterno, os discípulos estavam buscando um reino terreno. A qualquer momento, Cristo vai anunciar e ele vai se tornar o rei de Israel. Mal sabia eles que o reino de Cristo não era desse mundo, e não era terreno, não era tão palpável quanto eles pensavam que era. Eles estavam desfocados. O porquê deles era um porquê extremamente vazio. Mas eles não foram enganados, não houve mentira. Se nós encontrarmos quando Cristo vai chamar eles após a grande pesca, Cristo não chamou eles dizendo, olha, eu vou dar para vocês um reinado. Ele chama, olha, eu vou transformar vocês em pescadores de homens. Se pescador de peixe já era algo extremamente comum, algo que não tinha muito valor na época, quem dirá pescadores de homens? Cristo ele é muito enfático, ele é muito claro, olha, eu tenho um porquê para a vida de vocês. Eu tenho algo muito maior do que vocês estão fazendo. Eu vou transformar vocês em pescadores de homens, pessoas que irão transformar pessoas. Não só isso, mas nós vamos ver em Lucas capítulo 9, versículo 57, Cristo sendo muito enfático a respeito do seu ministério, dizendo assim, olha, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Ou seja, não é só festa, não é só milagres, não é só coisas boas, nós teremos aflição. O meu porquê é implantar o reino de Cristo, o reino de Deus, o reino do meu Pai. E aí nós vamos chegar em João capítulo 13, versículo 1 ao 7, aonde tem uma das passagens mais lindas antes da morte de Cristo. Quando Cristo, ele tira a sua roupa, cinge de uma toalha, coloca a água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Porque discipulado é servir pessoas. E Cristo estava mostrando, como já foi dito ontem, se não estou equivocado, enquanto ele servia, ele estava dando ensinamentos. O pastor Aguiar falou sobre isso ontem. Mas presta atenção de que por 3 vezes nesse texto, do versículo 1 a 7, existe uma palavra, sabendo. Por 3 vezes a palavra sabendo ou não sabes, ela aparece. O diferencial de Cristo para os discípulos é que Cristo sabia o que ele estava fazendo. Ele tinha certeza.
o fato dele deitar água na bacia e secar os pés dos discípulos, que era algo tão comum, algo que jamais um mestre faria, ele disse: eu sei quem eu sou. E a palavra ali vai dizer, sabendo de quem ele havia vindo. Ele sabia, e esse sabia vem do grego oida, saber pleno. Esse saber pleno é como quando você assiste um filme pela segunda vez, você já sabe o início, o meio e o final. Ele já sabia o final da história. Não era isso que estava acontecendo com Cristo, que iria modificar quem ele era. Só que em comparação aos discípulos, a segunda vez que nós vamos encontrar essa palavra oida é lá em João capítulo 20, versículo 5. Preste atenção, Cristo já morreu, ele já ressuscitou, e agora os discípulos, 2 pelo menos, estão indo a caminho do sepulcro. E aí aparece 3 vezes também a palavra viu. A primeira vez que a palavra viu aparece, ela é eidon, ou melhor, para não falar besteira, a primeira palavra ali, blepo, viu, ou seja, um discípulo correu mais rápido do que o outro, estava aberto o sepulcro, ele viu. Esse beplo é aquele viu do seu marido que já disse: eu fui lá no quarto e não achei meu calçado. É um viu sem compromisso, é um apenas ver. Ele chegou, Jesus não está aqui, e retirou-se. Ele nem entrou. Muitos de nós estamos nesse nível de discipulado, aquele que apenas sabe que precisa fazer, mas está apenas num saber sem compromisso, num ver sem compromisso. O segundo viu vem da palavra teorel. E agora o segundo discípulo chega, ele entra no sepulcro, então ele teoriza algo que pode ter acontecido. Ele olha, realmente Jesus não está aqui. Realmente alguma coisa aconteceu. E ele começa a teorizar. E a palavra seguinte vai dizer que ele guardou para si isso no seu coração. Ele teorizou. Alguns de nós também estamos talvez nesse nível de discipulado, estamos na teoria, sabemos versículos sobre isso, já lemos isso, já estivemos em seminários como este, estamos na área da teoria, mas de fato não estamos fazendo. Depois, o discípulo que chegou primeiro, ele finalmente entra no sepulcro, e agora a palavra é eidon, saber pleno, trazer a consciência, algo que está acontecendo. A raiz dessa palavra é oida. Sabe quando você assiste um filme e o filme já está quase no final e você não entendeu nada dele? Você não está entendendo o que está acontecendo, você não entendeu nada dele. Daqui a pouco uma cena acontece, uma fala vem e aí todo o filme vem à tona e você, é isso! Estava o tempo todo ali. E quando você vai ver esse filme pela segunda vez, você já começa a prestar atenção nesses detalhes. E você passa a perceber, olha só, está vendo? Está lá, mas da primeira vez eu não vi. O que aconteceu com esse discípulo é que ele sacou, ele teve entendimento. Tanto é que a palavra final ali é, viu e creu. Ele teve um saber pleno, ele entendeu, é isso que Cristo pregou durante todo esse tempo, era isso que Cristo estava fazendo, e para muitos de nós, falta esse saber pleno, entender de que o que nós estamos fazendo é modificando pessoas, transformando pessoas. Muitas vezes nós estamos nessa vida sem compromisso, de entender que a minha vida ela é rápida demais para eu cuidar de alguém. Por outro lado, nós estamos na teoria, nós estamos pensando, não, eu tenho lido bons livros, eu estou me preparando, mas o que Cristo realmente quer de nós, da sua igreja, é que nós venhamos ter um saber pleno, nós já sabemos o final da história, nós já sabemos o que vai acontecer, ainda que não aconteceu, Cristo vai voltar e pessoas precisam ser discipuladas e ministradas através da nossa vida. Pessoas precisam conhecer, e é a partir desse conhecer pleno, que os discípulos tiveram uma transformação. Nos versículos seguintes, isso não foi o suficiente. Nos versículos seguintes você vai ver que a palavra vai dizer que eles estavam todos reunidos, de portas trancadas e com medo. Eles tiveram entendimento, mas esse entendimento não foi o suficiente para jogar esses discípulos para fora. A palavra vai dizer que Cristo entrou naquela reunião e se pôs no meio deles.
Uma reunião onde Cristo não é o centro, é uma reunião do medo. Se Cristo não é o centro da minha vida, se Ele não é o centro do meu discipulado, o medo de sair, de fazer o que o pastor Eliabe acabou de falar, de ir para fora, vai nos trancafiar nesse lugar, pensando, poxa, o que vão pensar de mim? O que vão dizer de mim? E se eu entrar na casa dessa pessoa e ela for possessa? E se eu começar a falar de Cristo e ela rejeitar? Não tenha medo, Cristo está no meio de nós e Ele vai nos levar para outros lugares. Uma reunião que Cristo chega é uma reunião que Ele ministra o Espírito Santo. A palavra vai dizer que e Ele assoprou e disse, receba o Espírito Santo. Havia alguém que não estava nessa reunião. Tomé não estava nessa reunião. Uma semana depois, ainda assim não foi o suficiente para eles saírem daquele lugar. A Bíblia vai dizer que uma semana depois, eles estavam no mesmo lugar com as portas fechadas, só que tem um detalhe, eles não estavam mais com medo. E Cristo se colocou no meio deles e uma vez mais Ele conversou com os seus discípulos. Antes Ele tratou no coletivo, Ele falou com todos, agora Ele trata no subjetivo, Ele diz, Tomé, toca aqui na minha ferida. Tomé, porque você viu e creu, bem-aventurado aqueles que não viram e creu. Cristo, Ele é esse Deus que trabalha com todos nós, no plural, mas Ele também trabalha no singular. Graças a Deus por isso. O tempo passou e daí nós vamos chegar em Atos capítulo 2, quando de fato o Espírito Santo desceu, encheu toda a casa e agora o porquê de todos os discípulos foram motivados. Naquela noite, sem nem pedir, nem fazer o apelo, mais de 3.000 almas se converteram. Sabe por quê? Porque agora a palavra desses discípulos, ela tinha um comprometimento, ela tinha um porquê, ela tinha algo que acreditava. Eles não estavam pregando a respeito de um Cristo, de um rei, que queria trazer um reino terreno, queria resolver os problemas de Israel. Agora eles estavam pregando a respeito de um Deus que ia resolver o problema da humanidade. Tem muito mais sentido, porque se o problema era só resolver o problema de Israel, os gentios não precisavam desse Cristo. Agora, um Deus que está ali, pronto para resolver o problema da humanidade, todos podem se chegar a Ele. O nosso porquê precisa nascer de uma paixão por algo que realmente acreditamos e experimentamos. O que você acredita? O porquê da nossa vida cristã, o porquê do nosso discipulado, ele começa com a seguinte resposta: eu acredito que. Não é apenas palavras. O discípulo que eu preciso ser, ou o discípulo que eu quero ser, ele já está dentro de mim. Cristo já nos capacitou. O pastor falou anteriormente, se você tem 3 dias de convertido, você já está apto a sair e fazer discípulos. Eu acredito que o pleno avivamento acontecerá a partir de uma real conscientização do nosso dever como discípulos. E que através de uma igreja discipuladora, nós seremos relevantes para essa sociedade. A nossa cidade será transformada, porque nós não acreditamos apenas naquilo que está sendo pregado aqui nos púlpitos, mas nós acreditamos naquilo que nós vivemos. E aí, a nossa resposta para o porquê nós fazemos o que fazemos, o porquê discipulamos, o porquê pregamos, não é mais porque a Bíblia diz, porque Jesus Cristo diz, mas é porque eu acredito que essa é a tarefa fundamental e primordial da igreja. É inspirador ou não é? Discipular é inspirar pessoas. E para inspirar pessoas, o meu porquê do que eu estou fazendo precisa estar muito bem definido na minha e na sua vida.